Você, eu não sei, mas eu amo observar o céu noturno. Eu, Jussara, amo a lua, fenômenos, né, do céu, acho lindo, lindo, lindo. E essa observação não é só minha, ela vem lá de trás e foi ela, na verdade, que instigou e hoje nós chegamos aos estudos da gravitação universal, que é o quê? O assunto da correção do PET de hoje, corrigindo semana 4 do PET segundo ano. Então, bora para essa correção. E aqui estamos nós. E nós vamos para onde? Correção da semana 4, página 74, 75, 76. Assunto gravitação universal, que na verdade é primeiro ano, né? A gente está revisando o conteúdo lá de primeiro ano. Então, vamos para a correção. Vem comigo. Número 1. Em busca pela compreensão do mundo em que vive o homem, desde a antiguidade, formulou diferentes modelos para o universo. É incorreto afirmar que... Eu vou deixar para você, no final desse vídeo, uma indicação de um vídeo muito legal, o visual dele legal, para quem gosta, é interessante, que você possa entender essa história toda, porque essa parte inicial é bem histórica, é bem teórica, né? E é justamente o que está comentando esse exercício, ó. Bora lá. Letra A. Aristóteles imaginou um modelo geocêntrico no qual os movimentos que ocorriam na Terra eram diferentes dos que ocorriam nos céus, região da esfera da Lua para cima. Era assim que ele imaginou? Sim. Interessante, olha a palavra, até imaginou, gente, porque não tinha comprovação até então, tá certo? Que é o modelo geocêntrico, então isso aí é verdade. Então pulemos para o próximo. Considerando o próximo, o grego Arquimedes de Siracusa foi o primeiro a formular um sistema heliocêntrico para o universo. Nananina, não. Essa aí de cara a gente já pode falar que está incorreto, tá certo? Então provavelmente é ela, mas bora conferir as demais. O geometra grego Cláudio Ptolomeu propôs em seu livro Almagesto um sistema geocêntrico e geostático para o universo. Geocêntrico e geostático, centro da Terra era a Terra e ela estava ali paradinha. A ideia era essa. Parada em que sentido, gente? Ela havia a rotação dela, mas ela não saía do lugar, ok? A ideia dele era essa. Correto também, letra D. Galileu defendeu o sistema heliocêntrico de Copérnico, sim, utilizando argumentos baseados em observações feitas por uma pequena luneta. It's true, pode pesquisar aí que você vai procurar saber, você vai ver que é verdade. Letra E. As leis estabelecidas por Kepler para os movimentos dos planetas contribuíram para a substituição do modelo geocêntrico pelo modelo heliocêntrico. Porque até mesmo, gente, Galileu, a partir, né, de Galileu Galilei, a gente tem aí a necessidade da experimentação, método científico. E Kepler, ele usou da matemática para poder fazer essa comprovação. Então aí já, porque antes as coisas eram muito místicas, né? E automaticamente ele veio e falou, não, na verdade não é assim, o negócio funciona dessa forma, tá certo? Então a letra incorreta nesse caso, né? A afirmação incorreta, para que a gente possa marcar a letra correta, é a letra B, como já comentado. Beleza? Bora para a próxima questão, número 2. Um planeta gravita em torno do Sol, descrevendo órbitas mostrada na figura sem escala. Tem aqui então a figura. Os pontos A, B, C e D são tais que os percursos A e B e C e D de mesma extensão são percorridos nos intervalos de tempo TAB e TCD. O que se pode afirmar sobre os valores desses intervalos de tempo? Justifique citando a lei ou o princípio que explicam a resposta. Bom, então vamos pegar a informação que ele nos deu. Primeiro, ele diz o seguinte, que esse trecho AB aqui, ó, viu aí? Ele tem a mesma extensão que o de cá, que é o trecho CD. Extensões iguais, ou seja, distâncias iguais.
E ele me fala, na verdade ele quer que eu fale sobre o tempo. Sabe o que me vem na mente? Tempo, distância, velocidade. Se eu tenho a relação da velocidade desses dois percursos, eu consigo determinar o tempo, se são iguais ou não, se são quem é maior do que quem. E quem me fala sobre essas velocidades, na verdade, é o quê? A segunda lei de Kepler. O que que ela me diz? Presta atenção aqui. O AB, esse trecho AB, é o trecho mais distante do Sol. E no trecho mais distante, nós damos o nome de afélio, ok? Lá no afélio, a velocidade ela é menor do que no periélio. O que é o periélio? Aqui, ó, é o trecho mais perto do Sol. Tendo isso como referência, eu poderia afirmar isso aqui, ó. A velocidade no trecho AB, ela vai ser menor do que a velocidade no trecho CD. Se, pensa comigo, essa velocidade de AB, ela é menor, distâncias iguais, mas você indo mais devagar, você vai gastar mais ou menos tempo? Isso, mais tempo. Isso significa que o tempo nesse trecho AB, ele passa a ser maior do que lá no trecho CD. E aí eu respondo para você. O período, tempo, na verdade, é maior, o tempo em AB é maior do que o tempo em CD. De acordo com quem? Com a segunda lei de Kepler, que está dizendo que a velocidade orbital no planeta lá no periélio é maior do que no afélio. Beleza? Então, bora para a próxima questão. Próxima questão 3. A força de atração do Sol sobre a Terra vale aproximadamente 4 vezes 10 elevado a 22 newtons. Diga qual seria o valor dessa força supondo que a massa da Terra fosse 3 vezes maior. Em se tratando da força gravitacional, gente, a gente tem essa formulazinha aqui, ó, que diz que a força gravitacional é a constante gravitacional que multiplica, né, pelo produto das massas dos dois corpos, né, dividido pela distância ao quadrado entre eles. Quando ele diz para mim que a massa da Terra, digamos que esse M1 que seja a massa da Terra, ela vai ser aumentada 3 vezes, aqui ó, se a massa da Terra aumenta, vamos analisar matematicamente aqui? Essa análise matemática, esse número sendo maior, o que vai acontecer com a força, gente? Também vai aumentar na mesma proporção. Quantas vezes maior? 3. Então, o que eu vou fazer aqui? A minha força gravitacional é 4 vezes 10 elevado a 22. Então, eu vou pegar esse 4 vezes 10 a 22 e multiplicar por 3. Automaticamente, o que eu vou ter? Eu vou ter a força gravitacional 12 vezes 10 elevado a 22 newtons. Fechou? Tranquilinho até então? Bora para a letra B. A massa do Sol fosse 2 vezes menor. Então, presta atenção. A minha fórmula é a mesma. Só que vamos imaginar aqui que a massa do Sol, que seja 1 ou 2, ela fique menor. Então, eu vou pôr essa representação aqui, ó. A massa do Sol menor. Se eu diminuo esse número aqui, matematicamente, o que acontece? Com a força gravitacional, também vai diminuir. Só que ela vai diminuir, lembrando que é na mesma proporção, ok? E ela vai diminuir quantas vezes? 2. Então, eu vou ter a força de 4 vezes 10 elevado a 22, que divide por 2, diminuindo 2 vezes. E aí, eu vou ter a força gravitacional de 2 vezes 10 elevado a 22 newtons. Tá comigo? Bora para a letra C. A distância entre a Terra e o Sol fosse 2 vezes maior. 2 vezes maior. Então, a distância está lá no denominador. Aqui, ó. Não sei se você já pegou. Denominador, inversão. E se é inversão, eu tenho o seguinte. Vamos prestar atenção aqui, ó. A distância, ela vai ficar maior. Ok? Só que essa distância, ela está elevada ao quadrado. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Mas antes disso, ó, distância aumentou, inversamente proporcional é a minha força. A força vai diminuir. Quantas vezes? 2 vezes? Não. Dá uma olhadinha aqui. A minha distância é elevada ao quadrado. Então, esse 2 vai ser elevado ao quadrado. E 2 ao quadrado, 4. Se a distância aumenta 2 vezes, quer dizer que a força vai diminuir 4. Ou seja, eu vou pegar a minha força e dividir por
4, aonde eu vou ter a força gravitacional 1 vezes 10 elevado a 22 newtons. Bora lá? Quase acabando essa parada. 4. Marque a alternativa correta a respeito da lei da gravitação universal de Newton, que na verdade, gente, vai falar justamente essa história que a gente viu aqui. Então vai dar para passar rapidinho aqui, ó. A constante gravitacional, quer dizer, a constante da gravitação universal, assume valores distintos para cada tipo de planeta envolvido na determinação da força da atração gravitacional. Não, a constante, ela é uma constante independente do tipo, tá? Do planeta. Letra B. A força de atração gravitacional entre dois corpos quaisquer é inversamente proporcional à distância entre os corpos? É inversamente proporcional, mas não só à distância, é ao quadrado da distância. Lembra da fórmula? Já marquei. Mas vamos lá, a letra C, que vai ser a letra C. Se a distância entre dois corpos for triplicada, distância, lembra da distância, a força gravitacional será 9 vezes menor. Primeiro, se aumento a distância, a força diminui? Diminui. Se eu aumento 3, a força vai diminuir 9? Sim. Por quê? Porque a distância é elevado ao quadrado. Então, essa é verdadeira. Vamos tirar aí de letra a letra D e a letra E. Letra D. A única forma de reduzir a força da gravitação universal entre dois corpos é alterando a distância. Não posso alterar a distância, como posso alterar a massa dos corpos. Então, errado. Se a distância entre dois corpos for triplicada, a força de atração gravitacional entre elas será 6 vezes menor. Aí, ó, 6 vezes não, porque 3 ao quadrado é 9, confirmando a letra C correta, ok? E agora, para terminar, 5. Um satélite artificial encontra-se em equilíbrio em uma órbita circular em torno da Terra. Dobrando-se a massa desse satélite, é esperado que o raio da sua órbita diminua, permaneça, aumente. Bom, para eu fazer essa relação, gente, eu não tenho dado nenhum. Não dá para usar cálculo numérico, mas dá para fazer demonstração. E essa demonstração, um dos caminhos é eu encontrar aí uma relação entre que eu tenho, pessoal, nesse movimento de órbita, que digamos, não é circular, lembra que não é concêntrico, circular, mas são elipses. E o que é uma elipse? Na verdade, ele tem duas esferas, então é circular partes, né? O que acontece? Eu vou analisar em relação à força centrípeta. Eu vou ajudar a juntar aí, que faz ele manter naquele movimento? Força gravitacional. E quem faz o papel da força gravitacional? A força centrípeta. Elas são exatamente iguais. Aí como é que calcula a força centrípeta, Jesus? E como é que calcula a força gravitacional? Vamos ver aqui, ó. Lembrando que na força gravitacional, que a gente tem a relação de distância, na força centrípeta a gente tem o R de raio, que nada mais é do que os dois serem a mesma coisa. É a distância do centro de um em relação ao centro de outro. Ou seja, D é R, R é D. Como ele está me perguntando em relação ao raio, eu vou usar nas duas fórmulas a letra R, tá bom? Só para facilitar. Então, eu teria o seguinte, vamos ver aqui, ó. Olha aqui comigo. Na força gravitacional, eu tenho a constante da gravitação universal, a massa da Terra, vezes a massa do satélite, dividido pela distância ao quadrado. Mas lembra que a distância é o raio? Então, vou colocar R ao quadrado, tá? Só para facilitar a demonstração. E ela é exatamente igual à força centrípeta, que diz para mim que a massa do satélite, porque eu estou falando da força centrípeta aplicadas, né, sobre o satélite, a massa do satélite vezes a sua velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, que é aquela distância, só que aqui não é o quadrado. Eu faço essa relação para quê? Para eu eliminar quem eu não preciso aqui. Pensa comigo. Todos dois têm a massa do satélite. O que eu posso fazer? Cortar a massa do satélite. Todos dois têm o raio. O que eu posso fazer? Posso cortar. Lembrando que na força gravitacional é o quadrado. Então, eu vou cortar só o quadrado, porque são duas vezes. Eu corto um dos R's e corto o outro R. O que me sobrou? Constante gravitacional, massa da Terra,
sobre o raio é igual à velocidade ao quadrado. Eu vou fazer uma inversão aqui, tá, gente? Porque quem está dividindo no membro, passa multiplicando no outro. E aí ele vai ficar multiplicando e quando o V eu descer, ele vai passar dividindo. Essa dificuldade matemática, se você precisar de ajuda, deixa aqui nos comentários que eu te dou um helpzinho. Você que é meu aluno pode me perguntar quando nós nos encontrarmos nas nossas aulas, ok? E aí, eu inverti aqui, ó. O R passou para cá, o V ao quadrado desceu. Eu tenho aqui, ó, o raio. Ele depende de quem, gente? Ele depende da constante da gravitação universal? Sim. Ele depende da massa da Terra? Sim. Agora, ele depende da velocidade? Sim. Mas ele depende da massa do satélite? Não. E o que ele disse para mim é que dobrando-se a massa do satélite. Como o raio não depende da massa do satélite, o que vai acontecer com o raio, gente? Essa demonstração me mostra que o raio não depende dessa massa do satélite, confirmando para mim a resposta correta, letra D. Ela permanece, o raio, na verdade, né? Permanece inalterado. Fechou? Aqui a gente finaliza o PET volume 1. Finalizamos o primeiro PET. A gente pode falar também que nós estamos no fim do começo. Por quê? Porque nós terminamos o primeiro PET do ano de 2021. Procure seu professor, você, meu aluno, me procure. Qualquer dúvida que você tiver, você que não é meu aluno lá na escola, mas que está aqui, né? Pode deixar qualquer questionamento, qualquer pergunta aqui nos comentários, que eu vou ter um prazer de vir aqui e te responder. E eu aguardo você em outros vídeos, nos próximos PETs, e com certeza eu te vejo no próximo vídeo, ok? E eu espero você, vejo você por aqui.